Palavra livre. Vereador Frank. Eu gostaria só de apresentar, assim, até como é de praxe, e até a nossa legislação exige, um relatório referente ao nosso congresso, que teve a participação minha e do vereador Nilson Sens, no 54º Congresso Nacional de Vereadores, que ocorreu na cidade de Brasília, entre os dias 7, 8 e 9 de novembro de 2018. Né? Então, para começar a explicar para vocês, a gente fez o relatório. Esse relatório ele vai ficar em anexo a todas as despesas deste evento. Então, para quem tiver alguma dúvida, a gente sempre vai estar à disposição. Né? Então, eu vou começar aqui. Pelo dia 7/11, na quarta-feira, a gente teve, a partir das 9 horas, o credenciamento, né, e distribuição dos material para o evento. E às 10 horas a gente teve aqui um painel que teve como tema o futuro dos municípios e a nova conjuntura nacional. Esse painel teve um debate com vereadores, né, teve mais de 200 vereadores, né, Nilson, participando desse congresso. São vereadores que disputaram as últimas eleições, agora em 2018, aos cargos de deputado estadual, nos seus respectivos estados, assim como cargos de deputado federal, né. Onde eles mencionaram para nós lá a dificuldade dos candidatos novos, tanto deputado federal e estadual, a dificuldade que eles têm de ter apoio dos seus respectivos partidos, né, assim com relação à estrutura de campanha, ao recurso do fundo partidário, onde os partidos sempre dão preferência aos mandatos dos deputados atuais que já têm mandatos. Esses deputados têm preferências no recurso, né, o que torna muito difícil para eles, né. Também a gente foi conversado muito nesse painel que foi debatido ali, que a gente hoje vive um momento de crise política e econômica no nosso país, né? Isso até foi mencionado lá. Isso aprova que hoje os 11 ministros do Supremo estão mais em pauta do que os 11 jogadores que formam a seleção brasileira, né? Isso a gente vê todo dia. O Supremo está lá com causas principalmente da área política hoje, né? Não é causas talvez empresarial, principalmente nosso problema hoje é político. Isso vem agravar mais ainda a própria economia, que, né, a gente deixa de receber investidores no país, né? Então, diante disso, e num país como o Brasil, isso é muito sério, né? Isso realmente é preocupante, né? E a nova conjuntura nas últimas eleições, também outra que a gente discutiu, é um claro recado das urnas aos políticos atuais, onde se mostrou que a população está cansada dos velhos políticos. Velhos políticos não é velhos políticos na idade, tá? Mas sim velhos no sentido de fazer a política velha, velhas práticas, né? Onde os políticos atuais têm que ter mais compromisso com as causas do povo e o desenvolvimento da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país, né? Eu acho que isso foi uma resposta muito clara que o povo deu nas urnas nessa última eleição. A renovação foi muito grande, principalmente em Santa Catarina, né? Nós temos quase metade dos deputados novos, né? Renovou o governo. Então, assim, acho que isso, e como a nível federal também. Nilson, se tu quiser complementar, daí tu complementa, né? Eu só vejo assim, né, Frank, tá colocando bem. Eu acho que participamos em 2 do congresso, né? Eu vejo que o que o vereador Hélio colocou, você poderia ter votado contra, como eu também votei contra, só que você tem que analisar na minha situação, que a minha diária desse ano com a sua diária do ano passado dá bastante diferença. E esse ano tem ordem na casa que o nosso presidente está deixando uma vez cada vereador ter o seu direito. Então você também tem o seu direito de votar contra se você quiser. Quando eu votei contra porque estava desagerado as viagens. Eu peço desculpa de repente se eu agir dessa forma. Mas eu acho que dessa forma que o presidente está agindo, todos têm o mesmo direito. Então, só um desabafo. Eu não fiquei ofendido com as tuas palavras. Só que eu gostaria também de deixar bem claro para a população que quando foi para nós ir fazer esse congresso, deveria ter passado já a nossa viagem na outra sessão passada, e não foi passado, certo? Então, fica assim meu desabafo, mas também quero dizer assim, Frank, valeu a pena sim ter ido. Não é que o que o vereador foi que não aproveitou. Aproveitou sim, só que se é para um, é para todos, não é só para um que tem o direito. Mas quero dizer ao vereador Frank que quando se fala do fundo partidário, né, Frank? Eu tenho mais daí. Quantos municípios que estavam lá, que tinha mais de 200 vereadores participando, quantos municípios que tinham lá, que o fundo partidário para município pequeno não existe, né, Frank? Foi muito questionado isso, mas eu vou assim, aproveitando o ganchinho, e vou sempre ajudando no que posso. Tá, é que eu estou usando por pauta das palestras, tá?
Aí à tarde a gente teve, dando continuidade, então, essa prestação de conta, né? A gente teve sobre a reforma eleitoral, né? O resultado nas eleições de 2018 e o reflexo para as eleições de 2020. Foi o Dr. Fábio Guich, ele é advogado, especialista em direito administrativo e eleitoral, e ele é consultor jurídico da União dos Vereadores do Estado do Rio Grande do Sul, né? Aqui foi discutido alguns temas, se eu citar todos aqui, nós vamos ficar 1 hora aqui, tá? Mas eu abrangi mais alguns pontos aqui. A criação do fundo partidário. Hoje os políticos eles têm direito ao fundo partidário, né? Esse recurso, como até o vereador Nilson colocou, ele nunca chega ao vereador, ele chega geralmente aos deputados, ainda os deputados eleitos que têm da reeleição. Eles têm muito mais cota. Por quê? Eles que aprovam e quem administra esse recurso do fundo partidário é os dirigentes partidários, presidente de partido a nível nacional que diz para quanto que vai. Eu dou um exemplo, nós temos candidatos que receberam, Santa Catarina, 1,5 milhão, e o candidato do mesmo partido recebeu 80 mil, 100 mil reais. Então, a desproporção é muito grande, né? E só para vocês terem ideia do fundo partidário, os valores que hoje tem no Brasil de fundo partidário de recurso. Isso é recurso que vai para os candidatos fazer campanha, né? Um recurso que eles prestam conta para o partido, é o recurso do povo, na verdade, recurso nosso. Assim, né, Frank, só pegando um gancho, quando corre uma eleição, está correndo a vereador, está correndo a prefeito, porque vem dinheiro para correr uma eleição. Está bem claro que nós fomos buscar o conhecimento também, que você chega lá, esse dinheiro não aparece no município pequeno. É que nem ele está dizendo, só vai pelo lado do grande, só pelo maior. Nós nem existimos, né? Mas eu acho que é de boa valia, né, Frank? Tanto nos vereadores, assim como nos próprios deputados estaduais, também tem muita dificuldade de ter acesso a esse recurso. Mas o valor já é 1,7 bilhões, não milhões, bilhões de reais. Esse é o recurso que tem hoje no país para ser aplicado nas eleições de fundo partidário. Aí foi muito discutido que esse recurso poderia ser muito melhor aproveitado, que tanta gente vê que falta hoje na nossa infraestrutura, na saúde, na educação, segurança pública. Então, assim, eu acho que, minha opinião minha, né? Acho que é um deboche com o povo, uma fortuna dessa, que é 1 bilhão de reais, 1 bilhão e 700 milhões, é muito dinheiro, para ser gasto em eleições, né? Outro fator aqui é o tempo de campanha, né? Em 2017, na nossa de vereador, já valeu, o tempo era 45 dias, antes era 90 dias, isso continua, né? E um que vai pegar agora, que eu falei o reflexo para 2020, que é as próximas eleições de prefeito e vereadores, a partir de 2020, as coligações proporcionais, no caso de vereadores, não existirão mais. Então, onde serão eleitos os mais votados e terão que atingir o coeficiente eleitoral. O que é esse coeficiente? Cada partido vai ter que fazer, assim, nós temos um exemplo, 2.700 votos válidos, não eleitores, votos válidos, é só um exemplo, tá? Nós temos 9 cadeiras, para nós atingir o coeficiente eleitoral, o partido tem que fazer 300 votos. Então, para ter direito a uma cadeira. O partido, um candidato fez 200 votos, o outro fez 100. Se elege o que fez 200. O de 100, conforme a conjuntura, pode ir, mas senão fica fora. E o coeficiente eleitoral, o que é? Como eu falei nessa, 600 votos. Um exemplo agora, 2 candidatos fez 600 votos no município. Eu só estou exemplificando para vocês, tá? Um candidato fez 580 votos, o outro fez 20. Pela regra atual, os partidos teriam direito a 2 vagas, porque deu 600 votos. Mas agora o coeficiente eleitoral é 10% dos 300, porque ali que é direito a uma cadeira. Se ele fez 20 votos, ele não atingiu o coeficiente eleitoral, está fora. Então, com 580 votos, vai eleger só um. O outro está fora. Então, assim, esse vai ser uma coisa bem polêmica, tá? Porque o que é o objetivo dessa reforma política? É o efeito Tiririca, que elegeu lá com 1 milhão, ele fez 1 milhão e poucos mil votos, vai principalmente na cidade grande, né, no estado de São Paulo, e teve lá candidatos a deputado com 20 mil votos em São Paulo, né, nem compara a população de São Paulo. O município de São Paulo é muito maior que o estado de Santa Catarina, imagina o estado. Com 20 mil votos o cara se elegeu deputado, por quê? O outro puxou. E com 20 mil votos ele não vai atingir mais o coeficiente eleitoral, vai estar fora, né. Essa eleição agora, só para citar mais um exemplo, o Eduardo Bolsonaro, que é o filho do presidente eleito, ele fez 1 milhão e 800 mil votos. Já entrou nessa regra da cláusula de barreira, depois vou falar também. 2 deputados deixaram de entrar por causa que não atingiram a cláusula de barreira, né?
fosse na outra eleição, tinha entrado mais 2 deputados pelo PSL, né? A cláusula de barreira, o que que é? Ela é que hoje os deputados ali, quem for candidato, tem que atingir no mínimo 1,5% dos votos válidos para a Câmara dos Deputados e distribuído em no mínimo 9 deputados em 1/3 do Estado da Federação. Então, no mínimo 9 estados, né, e 9 deputados. Isso aqui também é uma coisa. Só para ter ideia, atualmente na Câmara dos Deputados tem 30 partidos que têm deputados lá presentes hoje. Nessa última eleição, com as cláusulas de barreira, que eles não atingiram esses limites mínimo de voto, se elegeram, mas não, 14 partidos não atingiu. O que vai acontecer? É permitido esses partidos, eles vão fazer uma fusão, eles vão se fundir, alguns partidos vão se fundir para que eles não percam o mandato, eles perdem fundo partidário, eles vão perder um monte de benefício que a regra hoje permite, né? Então isso já está em discussão hoje, vocês podem escutar na mídia hoje, tem partidos negociando, vamos fundir, o deputado está indo para o outro. Por quê? Para ficar dentro dessa cláusula de barreira, porque a cláusula é do partido, né? A questão de troca de partido, né? Todo mundo fala que ano que vem vai ter, a princípio não vai existir, a troca de partido é 6 meses antes da eleição, então no caso seria no dia 4 de outubro, a gente tem 30 dias, do dia 4 de março de 2020 a 4 de abril de 2020, todo candidato, todo vereador, todo deputado pode trocar de partido sem perder o seu mandato, isso é permitido pela legislação, né? Já teve casos agora na última também, né? A questão de se alguém for expulso do partido, não perde o cargo, e sim, somente se desfiliar, né? Outra coisa, cuidar no cálculo das mulheres, é muito importante a participação das mulheres na política, porque se não atingir aquela cota dos 30%, pode impugnar todos os outros candidatos, daqui a pouco vai ter algum homem que pode se eleger, e se tiver uma mulher lá impugnada, vai comprometer a candidatura dele, né? Um item muito importante que eles falaram é a questão das prestações de conta das próximas eleições, declarem tudo, né? E diante disso, dessas prestação de conta, até o Dr. Fábio, ele resumiu para nós assim, ó, em 2020 a gente vai ter 2 eleições, né? Uma nas urnas e outra na Justiça Eleitoral. Fiquem atentos, isso vale para nós, né, que hoje estamos aqui, né? Essa foi no primeiro dia, e a partir das 16 horas, a gente esteve daí em visita ao Congresso Nacional, né? A gente visitou lá, eu visitei lá junto, eu e o Nilson, a gente visitou todo mundo junto, né? A gente visitou o deputado Marcos Tebaldi, do PSDB, a deputada Giovana de Sá, do PSDB, e o deputado Rogério Peninha Mendonça, do PMDB, né? A gente levou ofícios protocolados diretamente pela mão dos deputados, né? Com o nosso objetivo, que a gente está em Brasília, também solicitando recurso ao nosso município, né? E, além de solicitar recurso, a gente também pediu a inclusão de emendas parlamentares no orçamento de 2019 para o município de Atalanta, né? Eu acho que se a gente não fizer esse trabalho e não ir lá buscar, os deputados não vêm aqui oferecer. Então, acho que isso é muito importante. A gente foi lá e para incluir no orçamento de 2019, a gente tem que incluir agora. Como a gente está votando o orçamento de 2019 agora, que foi lido hoje, do município, eles estão discutindo o orçamento da União lá. Então, a gente aproveitou essa oportunidade e levou ofícios, protocolado aqui, né, Nilson? Tu tens o teu ali também. Posso usar? Até quero deixar bem claro que fomos na Assembleia, né? Fomos nos candidatos do PSDB, né, Frank? E também quando fomos no gabinete do Peninha, ele teve um problema de tendão, então ele fez cirurgia, até tivemos no apartamento onde ele está, para entregar o ofício diretamente nas mãos dele, eu tenho o ofício assinado, e o meu pedido para ele, a solicitação de recurso, foi para nós conseguir um britador novo para a nossa pedreira. Então, claro que é um recurso de muita valia, vocês sabem todos que a Embuia vai servir nós com esse britador, né? Mas nada mais justo do que a gente começar com um britador novo. De repente, em 2 anos pode ser conseguido, quem é que duvida, né? E ele até deu uma boa esperança, né, Frank? Porque a ministra da Agricultura, né, que foi chamada agora pelo governo, ela tem muito conhecimento com o deputado Peninha. Então, tem tudo para ser empenhado esse pedido. Então, eu quero agradecer também, ele mandou um abraço a todos os atalantenses, fomos muito bem recebidos, tanto pelo lado do PSDB, quanto pelo nosso lado do PMDB, mas assim, vejo que a casa é de todos, não é só do PMDB ou do PSDB, o importante é que o recurso seja pedido para o município de Atalanta, quem ganha com isso é o povo de Atalanta.
Então, eu acho que nada mais justo do que, quando se vai num congresso desse, fica bem claro que a gente não vai para passear. Muitas vezes as pessoas julgam a gente por um lado bem diferente. E eu acho que o lado que a gente tem é um lado que você quer o bem para o município. Então, por isso que eu digo, quando quiser ir alguém ir atrás de recurso, o presidente provavelmente nunca vai fechar as portas dessa casa por um motivo desse. Eu acho que é para o bem do município, é para o bem de todos. Mas pode continuar, Fran. Tá, então, assim, essa programação de visita, isso já está na programação do Congresso, né? Porque tem parlamentares do Brasil inteiro, né? Então, acho que é o momento deles também visitarem os seus parlamentares, os seus deputados, os seus senadores, para também estar tentando viabilizar recursos a cada município, a cada presente lá, né? E a gente também participou da sessão do Senado Federal. A gente conseguiu entrar dentro do Senado, né? O senador Paulo Bal nos levou lá dentro, né, Nilson? Foi no dia daquela votação do aumento do Supremo, aquela vergonha que fizeram. A gente estava lá dentro, a gente não sabia o que eles estavam votando. Depois, em casa, no hotel, a gente viu na televisão, foi aquela aberração, né, porque aquele impacto hoje na nossa economia são 5 bilhões, tá? O aumento do Poder Judiciário, porque o efeito é cascata. Um juiz hoje ele tem um salário de 29 para 30, mas com tudo vai a 100 mil reais. Então, tu pega cada comarca agora esse aumento. Então, acho que muitos senadores estão saindo, inclusive o Paulo Bal é um, que é até do meu partido, votou a favor. Eu sou contra isso, eu mandei um WhatsApp para ele, assim, meio indignado, porque ele está saindo do mandato, não estou mais preocupado com o povo, né? Aí na quinta a gente teve outra palestra aqui com o deputado federal do PDT, do Rio Grande do Sul, é o Pompeu de Matos. Ele é presidente da Comissão de Legislação Participativa, né? O que é essa comissão? Ela foi criada em 2001 com o objetivo de facilitar a participação da sociedade no processo de elaboração legislativa, né? O que é? Aqui são entidades, sindicatos, ONGs, órgãos de classe, eles apresentam à Câmara dos Deputados suas sugestões legislativas, onde as entidades, lógico que elas têm que ter todos os seus documentos em dia, como estatuto, atas atualizadas, né? Mas eu vou dar só um exemplo aqui de um projeto que foi aprovado por essa comissão por uma entidade. O projeto aprovado foi através da Comissão de Legislação Participativa, ocorrido no final de 2006, foi a aprovação do primeiro projeto da lei em comissão, é o PL 5828-2001, que é da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Marlov, isso é até para a tua área, ó. É o que dispõe sobre a informatização do processo judicial e da outras providências. Hoje, tu sabe, tu é advogada, todos os processos são eletrônicos, são informatizados. E esse sistema, ele nasceu de uma participação de uma entidade, que é a Associação dos Juízes Federais do Brasil. Então, a participação popular, e muitas pessoas, as entidades, não sabem que eles têm direito a apresentar um projeto, vai para essa comissão, né? E se for viável, esse projeto, pouco a pouco, pode estar virando lei. Então, aqui só um exemplo, né? Aí, outra palestra a gente teve aqui, com o Dr. Newton Carneiro, né? Ele é um advogado, professor universitário, consultor jurídico da União das Prefeituras da Bahia, né? Aqui segundo as possibilidades de um novo pacto federativo com a eleição da presidência, a última eleição, né? Segundo entrevista, o presidente eleito defende uma revisão completa do pacto federativo, onde hoje foi citado como exemplo os Estados Unidos, onde é um país de baixo para cima, tem muito dinheiro embaixo, aonde está o povo. No Brasil é o contrário, há muito dinheiro em cima, longe do povo. Hoje, então, o exemplo é 65% de toda a arrecadação do país está com a União, né? O Estado está com 30% e 17% aproximados os municípios, até menos, né? E uma das sugestões que o governo quer hoje seria privatizar algumas estatais, né? Não todas, né? Que hoje renderiam aos cofres hoje 800 bilhões de reais e reduziria a dívida pública federal em 20%. Só para vocês terem uma ideia, hoje o Brasil paga 400 bilhões de reais por ano de juro sem reduzir a dívida. Então, olha como é bastante mesmo, né? Mas para isso, lógico que precisa também diminuir a máquina pública, né? Enxugar os ministérios, hoje todo mundo já está fazendo isso, né? Estão tentando, e ter apoio político para que essas coisas aconteçam, né? E se isso acontecendo, com certeza, nosso país vai estar muito melhor, né? Aí depois a gente também teve a palestra aqui, o papel do Legislativo Municipal, do Direito Municipal Brasileiro, né?
Aqui são o que? O processo legislativo municipal são as normas para a elaboração de leis ordinárias, decretos, resoluções, onde os vereadores têm papel fundamental para dar legitimidade às leis municipais, né? Aqui como exemplo a REURB, né, que é a regularização urbana, que nós aqui vereadores aprovamos, nós demos legitimidade a essa lei, o plano diretor, né, e hoje que diz o plano diretor, a gente tem que planejar, aqui as pessoas estão deixando de viver a cidade para viver em condomínio. O que diz hoje, na cidade grande principalmente, né? As pessoas hoje elas não têm um contato num parque, elas vão lá muito rápido, elas estão tudo em condomínio, no playground do condomínio. Por quê? Por causa da segurança, por causa do acesso, por causa daqui a pouco um muro. Isso é tudo a questão de planejamento, né? Outra coisa que nem a gente conversou lá, hoje os prefeitos principalmente têm que começar a planejar o futuro, pensar em projetos viáveis. Tem prefeito que fez um pedido de uma UPA ao governo federal, ao Ministério da Saúde, e o custo da UPA hoje é 3 milhões de reais. Para manter a UPA é 1,5 milhão por mês, com toda a estrutura de médico, enfermeiros, tudo que precisa. Daí eles não dão conta. Então, é planejar para as coisas funcionarem. Aí você vê, tem muitas UPAs, que é a unidade de pronto atendimento, parada no país. Então, eu acho que essa é falta de planejamento, né? E aí, a frase que eu coloquei até onde a Kátia falou, né, que a gente tem que deixar de ser vagão e ser locomotiva, né? Então, acho que a gente tem que ser a mudança, acho que nós temos que mudar, ou todos seremos mudados, né? E na sexta-feira a gente teve mais com o Dr. André Camilo, que é o consultor jurídico da União dos Vereadores do Brasil, onde ele praticamente esclareceu mais dúvidas pontuais dos vereadores, quem tinha alguma situação lá para esclarecer, tinha muitas questões de cassação de mandato, das reformas políticas que está aí. O Dr. André, daí ele tirou o tempo para atender os vereadores individualmente, mas com certeza compartilhado com todos que estavam presentes lá. Eu, como disse, eu me coloco à disposição de vocês, se alguém tiver alguma dúvida, desculpa o alongamento, mas aqui eu fiz um relatório bem completo. Esse relatório vai estar na despesa da viagem toda, tá, Nilson? Não sei se quer complementar ainda, né? E só para justificar, a gente teve 100% de frequência, tá? O certificado, que isso é importante, né? A UVB hoje, eu sei que teve vereadores, principalmente do Nordeste, que foram pedir para sair na sexta de manhã, que tinha voo, não sei o quê. O presidente Gilson, que é do Rio Grande do Sul, ele não liberou, porque é tudo por sistema, tudo com código de barra. Se não tiver a frequência lá, não gera certificado. Então, acho que isso é importante. O Ministério Público acompanha o evento dentro do evento, e o Ministério Público está lá presente, porque hoje, assim, existiu muitas farras nesses congressos, né? Então, acho que a gente tem que fazer sério, a gente tem um relatório, a gente tem tudo, que nem eu disse, 100% de frequência, e acho que foi muito produtivo, e com certeza a gente traz boas coisas para a cidade também. Fico à disposição se alguém quiser. Frank, eu só quero, eu acho que esclarecer ali que o vereador Nilson falou por que não foi colocado na sessão anterior, mas quero dizer que aquela última terça-feira não tinha sessão e foi meio decidido, meio em cima naquela onde nós não tinha sessão. Só foi por isso que, se não tinha sido colocado, mas tudo tranquilo. Obrigado, Frank, obrigado, Nilson. Só salientar que está tudo dentro da legalidade. Sim, né? sim. É E obrigado por vocês terem ido lá, eu acho que é isso que a gente precisa. Onde vai trazer um conhecimento e em busca de alguma verba para o nosso município. A palavra continua livre. Convoco para a próxima sessão ordinária no dia 20/11/2018. Não tendo mais expediente, em nome de Deus e da lei, declaro encerrada a presente sessão e peço que Deus ilumine a mente de todos. E uma boa noite a todos que nos assistem.